Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de visão computacional. Na aula de hoje nós vamos verificar alguns métodos de matching a partir das características. Vamos especificamente estar tratando do algoritmo Sift Match com a proporção e do Flam Matching também. Então vamos ver cada um deles. Mas antes de começar, vamos visualizar a documentação e depois nós vamos para os nossos exemplos. Bom, em relação aos algoritmos que nós vamos ver na aula de hoje, nós temos aqui o Brute Force Matching com descritores SIFT e teste de proporção. Tá? Então, aqui nós temos inclusive na própria documentação, nós temos aqui um exemplo, tá, de implementação. Nesse exemplo aqui nós carregamos duas imagens, tá, que é a caixa e a caixa dentro da cena, que eu chamo de cena justamente os elementos que eu vou estar apresentando. Crio o objeto agora iniciando o Sift Detector ao invés do orb, como foi no exemplo da aula anterior. Utilizo a mesma estrutura agora com o Sift, que é o Detect and Compute, e passo a imagem e também não passo nenhum outro argumento de complemento. Depois crio aqui a minha força bruta, tá? Porque também esse algoritmo ele também é baseado em força bruta. Só que a diferença agora é que eu posso fazer o teste de proporção. Então, no teste de proporção, eu vou manter no meu problema apenas aqueles que eles tiverem uma pequena distância entre os valores. Como é que eu verifico isso? Bom, eu vou utilizar o KNN, tá? Que vai calcular a distância euclidiana a partir das duas imagens, dos dois matches que eu vou considerar. No anterior, ele criava só um match e me dava. Agora, nesse caso, ele cria dois ou mais, dependendo do valor de K que eu vou determinar aqui no meu problema. E eu vou poder fazer a comparação da distância desses elementos, tá? Utilizando aqui um laço, e a partir daí eu adiciono apenas aqueles que têm um bom resultado para mim. Aqueles que têm um bom resultado significa que são matches interessantes para eu apresentar futuramente aqui ainda na minha tela. No exemplo aqui da documentação, desse caso, observamos aqui que ele intensifica justamente as ligações com o objeto que está aqui dentro da minha imagem, porque eles têm tanto os key points, os pontos-chave, também como os descritores também têm relação, tá? Então, esse aqui que nós vamos ver agora. Beleza, para que a gente possa ver, eu já importei aqui as bibliotecas, já implementei aqui de novo a função que nós implementamos na aula anterior. Qualquer coisa vocês podem voltar na aula anterior. Já carreguei aqui também o leite condensado e a prateleira aqui do leite condensado, tá? Então, agora nós já temos aqui tudo preparado. Eu vou criar aqui o meu Sift, assim como está na documentação, tá? Então aqui, criando ele, eu utilizo aqui o XFeature 2D, tá? Então, para criar o objeto. No anterior, nós estávamos criando aqui com o Warp, e agora nós vamos criar aqui com o Sift Create, tá? Crio aqui o meu Sift. Depois disso, a minha documentação já diz que eu posso criar os meus key points aqui, tá? De destino, tá? E o meu descritor, na verdade, o key points e meu descritor, utilizando aqui também o sift.detect and compute, tá? Então, pego aqui o detect and compute e passo aqui como argumento a minha imagem, e aqui passo none, tá? E faço a mesma coisa em relação a outra imagem que eu vou estar comparando, tá? Então, repito aqui, detect and compute, e agora aqui a prateleira, tá? Então, none aqui, passei os dois. Beleza, agora eu tenho os dois, tenho os pontos-chave e os descritores, e agora eu vou aplicar aqui a força bruta, tá bom? CV2 BF, tá? Matcher, tá? BF Matcher. Então aqui eu aplico a força bruta. De posse da força bruta, eu vou ter aqui como retorno, tá? Os meus matches. Então aqui eu vou ter, matches, tá? Assim como no anterior, força bruta, ponto. E agora eu vou utilizar o KNN match, tá? O KNN match, ele vai calcular justamente a distância em relação ao descritor 1
descritor 2 e esse parâmetro aqui, que é o parâmetro K, tá? E esse parâmetro K é quantos eu quero estar retornando, tá bom? Então, ele conta as melhores soluções encontradas em cada busca do descritor, tá? Então, ele vai me dar aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, nós vamos utilizar 2, tá? Como exemplo. Quando a gente utiliza 2, olha que legal aqui. E aqui eu pego esse meu matcher que eu criei aqui, olha só, ele vai computar aqui, e ao invés dele me dar somente uma saída para cada, ele vai me dar duas, tá? Assim que ele terminar de rodar aqui, demorando um pouquinho, tá? Por conta da imagem, mas observa, ó, ele me deu 2 matches, tá? Para cada um, tá bom? Então, ele me deu 2 para cada um. E se eu aumentar aqui, por exemplo, para 4, ele já vai me dar 4, tá bom? Tá interpretando aqui, vamos aguardar um pouco. Pronto. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ele me retornou 4 para cada match aqui, certo? Então, eu posso comparar esses aqui, caso eu use 4, 5, enfim, e posso verificar se é uma boa identificação, se, por exemplo, esses 4, ou no exemplo anterior, aqueles 2, eles dão um resultado de uma distância pequena, uma distância lá calculada pelo KNN, e ela é pequena. Se ela for pequena, isso significa que faz sentido, que a imagem ela tem uma relação forte, tá bom? No nosso exemplo, vamos usar 2 aqui, tá? Bora comentar essa linha aqui por enquanto, tá bom? Só para a gente ter aqui esse espaço. E aqui a gente vai implementar uma outra parte, tá? Que é justamente o teste de proporção. Então aqui nós vamos criar o good, tá? Que vai ser esse elemento aqui. E esse good aqui, eu vou dizer que eu tenho o match 1, tenho o match 2, que é justamente os que eu vou comparar, e eles estão dentro desse matches, tá? Que é o que eu tenho aqui. E dentro desse laço, para cada um, eu vou verificar. Se a distância do match 1 com o match 2 for menor do que determinado parâmetro que eu defini, isso significa que esse descritor ele é interessante. Então, ele é um descritor que realmente ele está acertando. Então, eu mantenho ele, eu chamo ele de good, de bom, e adiciono dentro desse vetor de good. Se não for bom, eu descarto. Outra coisa, eu tenho lá o match 1, match 2, match 3, enfim, quantos matches eu defini para cada rodada aqui desses meus matches aqui. E o que eu quero e o match que eu vou considerar no final é sempre o primeiro. Então, o que eu tenho que guardar dentro desse good, dentro desse vetor aqui de good, é o match 1, que é aquele que seria o destacado, o melhor. Então, aqui eu vou ter if match1.distance, tá? Que ele me retorna uma distância, for menor do que um valor aqui padrão, por exemplo, 0.75, do match 2.distance. Se isso for verdade, o que é que acontece? Eu venho aqui com o meu good ponto e adiciono nesse good quem? Eu adiciono aqui o meu elemento match 1. Então o melhor resultado finalmente é adicionado aqui, tá bom? Beleza. Depois que eu faço isso, eu vou ter agora um vetor de good, certo? E tenho também o meu vetor de match. Mas diferente do anterior que me dava, do outro algoritmo de força bruta que me dava o resultado já direto e adicionava todo mundo lá dentro, nesse caso aqui, por exemplo, se eu for fazer o tamanho de match, por exemplo, olha só, eu tenho aqui 8.293 valores, atributos aí que foram dados como match, tá? Nesse algoritmo. Mas se eu for fazer aqui em relação ao good, ele já me deu o que? 133. Então, na teoria, ele já deu uma enxugada aí e deu realmente só aqueles que realmente parecem, tá, com o valor. Se eu quiser aumentar esse valor, eu aumento aqui, por exemplo, para 0.9. Por exemplo, se eu aumentar aqui continua, claro, dando 8.000, e aqui já deu 1.419, aumentei. Mas se eu reduzir ainda mais esse cara aqui, ó, já deu só 11, então eu já consigo especificar ainda mais, tá? Dependendo do problema, você pode variar esse parâmetro aqui. Por hora, vamos deixar esse aqui 0.6 para a gente ver esse resultado, tá bom? Bom, depois disso, vamos utilizar aqui o Sift Matches, tá? E aqui a gente vai justamente
montar a nossa composição utilizando os pontos-chave, tá? Então nós vamos utilizar aqui o civ2.draw matches knn. Então vamos utilizar essa função aqui, tá? Para montar. E essa função ela vai receber, a gente já conhece, né? Imagem 1, key points, imagem 2, key points, match 1 para 2, que é justamente esse good que a gente obteve ali. E depois podemos colocar esse old image, caso a gente queira, e a flag, tá? Que é esse último parâmetro aqui, tá? Então, nós vamos entrar aqui com o primeiro, que é leite condensado, KP1, que é o key points dele, prateleira, KP2, que é dele, o próximo aqui é justamente o match 1 para 2, que é o good, não vamos entrar com nenhum valor ali, e depois as flags, tá? Com o valor 2. Pronto, agora nós temos o Swift Match, e a gente pode apresentar essa imagem aqui, passando como argumento o Swift Match. Executou, tá? Aqui, e ele dá aqui, ó, observa que ele já deu um número aqui de linhas, e ele pegou aqui, ó, trazendo bem para cá, tá? Para esses elementos aqui agora. Então ele se aproximou bem mais do elemento. Ele pegou essas propriedades aqui, ele encontrou por aqui. Claro, tiveram outros que vieram para cá, mas a maioria se concentrou mais ou menos por aqui com o Swift Match. Diferente do apenas força bruta com OP, que não deu um resultado tão consistente quanto esse. E, como eu falei para vocês, se a gente aumentar aqui, a gente vai ter mais linhas, também a probabilidade do erro também aumenta, claro, como a gente vai ver agora. Vamos ver executando, tá aqui, ó, ele deu um pouco mais caótico, mas também, ó, ele pegou elementos e trouxe para cá, certo? Bastante também. Então ele trouxe uma riqueza maior, tá, de detalhes, e de certa forma ele acertou mais do que o anterior, bem mais na verdade do que o anterior, que ele conseguiu identificar aqui. Nessa imagem em si, a gente observa aqui, por exemplo, esse 8% de gordura, ele jogou para cá, mas também ele jogou para cá. Essa parte do pudim, ele conseguiu identificar mais ou menos por aqui. Então, teve aqui o seu acerto, tá, associado, tá bom? Então, é isso que nós temos aqui, certo, para apresentar. A gente pode também fazer o mesmo teste, tá, com a outra imagem, que é a imagem do vinho. Vamos copiar aqui. Tá, aqui a gente vai ter que mudar só a nossa entrada, que aqui nesse caso é o vinho, tá? O vinho. E aqui é vinho, vinho e vinho. E aqui vai ser prateleira, vinhos. Prateleira, vinhos. E a gente pode seguir aqui o mesmo passo a passo, tá? Que nós fizemos para esse, nós podemos fazer para que nós fizemos para o anterior, nós podemos fazer para esse também, tá? Então, a mesma coisa. Shift CV2 .shift features 2D .shift create. Então a gente cria aqui o elemento. Aqui nós vamos também fazer aqui a extração dos pontos-chave dos descritores, nesse caso aqui é do vinho, certo? E aqui da prateleira vinhos. Vamos fazer aqui a força bruta, tá? Força bruta cv2.bfmatcher, tá? Mesma coisa que o anterior. Aqui vamos fazer o nosso matches, tá? Assim como no anterior aqui. E aqui eu vou passar, é a mesma linha, certo? Vou passar aqui o knn match e os descritores, tá? Aqui com k igual a 2. Beleza. Depois vamos utilizar aqui a mesma estrutura também, tá? Para encontrar aqui apenas os bons, tá? Aqui também a gente pode fazer essa comparação em relação a matches, certo? E também em relação ao good. Vamos esperar.
Então a gente vai ver que vai dar um número aqui de matches bem maior do que o good, tá? Com essa esse algoritmo aqui, tá? Vamos aguardar um pouco. Ó, aqui deu 31.853, aqui deu 283, então uma diferença significativa, tá? Vamos passar aqui agora o Sift Match para realmente montar o nosso resultado. E aqui nós temos o vinho. E aqui nós temos a prateleira de vinhos, tá? Com os mesmos parâmetros. Agora o good aqui que está sendo passado como argumento aqui, né? Ele vai ter só 283. E o último é o apresenta image do Sift Match, tá? Então tá aqui o nosso resultado. Para esse caso aqui, ó, nós observamos que ele teve uma forte relação com esses dois aqui, certo? Mas a gente consegue observar que tem um direcionamento, tá? E que ele teve uma forte relação também aqui com algumas partes aqui, justamente com quem a gente quer identificar, que é esse cara bem aqui. E como esse aqui é a mesma marca desse, só muda a questão da tonalidade do cinza, ele também fez uma associação com esses aqui, em relação à coroa, em relação aos elementos que estão aqui, tá? Então, observamos aqui essa ligação com esses aqui, com esse e com esse. Então a gente já observa que é bem menos desordenado quando comparado com o outro resultado. E diz respeito bastante aqui com a documentação, né? Com o resultado que a documentação nos dá, tá? Então, nós fizemos dois exemplos aqui com o algoritmo aqui, força bruta, Matching, Sift, Description and Rate to Test. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E agora a gente passa para o último, tá? O último trata do Flan Based Matcher, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos aqui a possibilidade, inclusive, de usar aqui os marcadores, tá? Com cores, tá? Diferente do anterior. Ele usa também o Draw Match KNN, assim como o anterior. E tem algumas pequenas diferenças que nós vamos ver a partir de agora. Para isso nós vamos criar aqui mais um arquivo, e nós vamos, que é o arquivo 3 dessa aula, e nós vamos implementar a partir dele. Vamos lá. Utilizando a documentação, agora nós vamos utilizar o Flan Based Matches, tá? Ela é uma biblioteca mais rápida que aproxima dos vizinhos mais próximos, tá? E aí a gente não encontra muitas vezes o melhor resultado, mas um resultado tão bom quanto melhor e mais rápido, tá? Então, aqui eu vou exportar o que a gente vai usar de padrão em relação ao que a gente já fez nos exemplos anteriores, tá? As bibliotecas, a função que a gente vai utilizar para carregar, as imagens, e aqui o CV2X, Figure 2D Sift Create, e os pontos-chave e os descritores 1 e 2 que a gente vai utilizar nas imagens, beleza? Então, a partir de agora a gente vai adicionar os elementos novos, tá bom? Que fazem parte, claro, da documentação. O primeiro é o Flan Index Key de Tree. Nesse caso que a gente vai colocar o valor dele igual a 0. Vamos criar aqui um Index e um Search Params, tá? Para isso nós vamos utilizar aqui o método dicionário, tá? Dictionary, que pede um algoritmo aqui padrão. A gente vai utilizar esse algoritmo, tá? Aqui, que é o Flan Index Tree, e aqui a gente vai colocar o tree padrão a partir da documentação igual ao valor, o valor 5, tá? Que é padrão da documentação que a gente está adotando. Beleza, e aqui nós vamos fazer o Search Params também, tá bom? Que também vai passar aqui pelo dict também para ser criado, e aqui nós vamos criar os checks igual a 50, assim como está determinado na documentação. Beleza. Depois disso nós podemos finalmente criar o nosso Flan, utilizando aqui o CV2 Flan Based Matcher, tá bom? E aqui nós vamos passar como argumento o Index Params que a gente criou, Index Params, e o Search Params que a gente criou também, beleza? Então criamos aqui nosso Flan. De posse disso, nós podemos fazer o nosso matcher entre as nossas imagens. Para isso, chamo aqui o meu Flan e passo o meu
K vizinhos mais próximos, match, tá? E aqui eu passo o descritor do primeiro, o descritor do segundo, e aqui eu passo um K igual a um valor. Escolho aqui que seja o valor igual a 2. Beleza. Depois disso, nós podemos inclusive vir aqui no código anterior e também aqui, ó, nós vamos utilizar a mesma estrutura para selecionar as melhores imagens. Vou copiar daqui para acelerar o processo, colar aqui, tá? Então vou ter aqui como K igual a 2, vou ter o match 1 e o match 2, vou fazer os matches e vou verificar se o match, a distância do match 1 é menor do que 75% do match 2, significa que é um bom match, tá? Porque os dois resultados de match que me retornaram são resultados parecidos, próximos. Eu pego o melhor match e guardo dentro desse vetor, tá? Depois disso, eu vou fazer aqui o meu flam matches para guardar justamente os meus matches que eu encontrei. Se tu quiseres saber quantos foram, tu pode inclusive utilizar o length aqui para verificar, tá? Mas no nosso caso, o que a gente precisa aqui realmente para o nosso problema é só adicionar aqui o flam matches, tá? E aqui nesse flam matches nós vamos ter cv2.draw matches knn, tá? Então olha só, demorou, mas retornou aqui, ó, 133, então deu um bom resultado, tá? E aqui nesse draw match knn eu vou fazer a comparação, tá, de cada um deles. Então eu vou passar a imagem, keypoints, e os demais argumentos, tá? Então a gente, inclusive sobre os demais argumentos, a gente estava habituado até o momento a justamente utilizar o argumento aí que era o good, né? E vamos manter a utilização desse good nesse exemplo, tá bom? Então aqui nós vamos colocar o leite condensado, KP1, a prateleira do leite, KP2, tá? Conforme a nossa documentação. Vou colocar aqui os que eu encontrei, o good, vou colocar aqui none e a minha flags, tá? Nesse primeiro momento eu vou colocar igual a 2, tá? Coloquei a flag igual a 2 e aqui a hora que eu tenho os meus matches eu posso chamar aqui a minha função e apresentar. Beleza, rodou aqui. Vamos verificar aqui a imagem, então a gente consegue observar aqui as linhas, tá indicando. E agora, se eu modificar aqui a minha flag, tá, para 0, ele vai me mostrar todos os pontos que ele encontrou como possíveis matches, tá? Então eu consigo visualizar aqui, ó. Então tenho bastante pontos aqui, certo, dentro de toda a imagem, tá, que me indica as possibilidades, né, a partir da utilização do good, tá? Então essa é uma forma, como eu falei a vocês, não necessariamente ela vai encontrar um melhor resultado, pode ser até o mesmo resultado do anterior, mas aí a gente tem aqui essa outra possibilidade, retornando um resultado mais rápido do que o outro, que exigia mais processamento. Se eu quiser ter mais clareza sobre as listas, porque como a gente consegue observar, ainda temos uma dificuldade para enxergar, eu posso ainda manipular aqui. Eu posso criar aqui o meu match mask, ou seja, eu vou criar uma máscara de match. Essa máscara aqui eu vou passar como argumento os parâmetros aqui 0, 0, tá? E aqui dentro para um i in range, tá? E esse range desse i vai ser o tamanho do meu matches, tá? Do meu match. Crio aqui a minha máscara com esses parâmetros. Mask. Então tenho aqui a minha máscara, tá? Com o tamanho definido, com todos os elementos dela igual a 0, tá? Então inicializei aqui com o laço do tamanho que eu tenho no meu match, com todos os valores iguais a 0, tá? Então isso que a gente está fazendo nessa linha de código, tá? E agora nesse caso aqui, gente, nós vamos mudar aqui a estrutura do nosso laço para encontrar os melhores resultados. Então até agora a gente utilizou aqui o good, tá? Nesse caso a gente não vai mais adotar o good aqui, tá? Nós vamos ter aqui o i, e aqui nós vamos ter o match 1, match 2. E nós vamos utilizar agora aqui o enumerate, tá? O meu match, tá? E além disso, aqui dentro, nessa linha de código que eu mantenho, por essa condição aqui, só que agora aqui eu vou adicionar as minhas máscaras, não mais no good, mas agora em matches mask, tá? Se isso for verdadeiro, eu vou guardar isso na minha posição i,
tá? Opa, na minha posição I, tá? Eu vou guardar agora o valor 0 e 1 aqui, tá? Criado aqui o laço, agora eu não preciso mais do good. Aí agora eu posso criar agora o meu draw params, que vai me ajudar a desenhar, e para isso eu vou utilizar também aqui o dict e vou passar aqui os parâmetros do desenho que eu vou utilizar na minha imagem. Então primeiro o match color, vou selecionar uma cor para essas linhas que estão saindo aqui. Vou considerar o azul, tá bom? Porque eu já testei e ele ficou realmente com um resultado melhor. Single color, single point color, tá? O segundo argumento agora. Nesse segundo argumento aqui, eu vou colocar a cor vermelha, tá? Esse segundo argumento, ele corresponde a esses círculos que estão aqui na minha imagem, tá? O terceiro argumento é a minha máscara, tá? Matches mask, tá? Matches mask. E o meu matches mask vai receber quem? O próprio matches mask, que eu chamei do mesmo nome, tá? E o último aqui eu vou passar a minha flags. Primeiro eu vou passar ela como 2, tá? Não faz até muito sentido eu passar como 2, mas eu vou passar para a gente ver o resultado. Então, jogo aqui o resultado e agora eu tenho meu flam matches, finalmente, que vai receber civ2.draw matches com knn. E nesse caso aqui eu vou passar a imagem 1, kp1, vou passar aqui a prateleira aqui de leite, certo? kp2. E bem aqui agora, gente, bem aqui nós tínhamos o que? Nós tínhamos bem aqui o good, certo? Só que agora eu não tenho mais o good, tá? Mas eu tenho aqui como passar todos os meus parâmetros, certo? Todos os elementos. Eu já não separei com o good. Passo todo mundo aqui, tá? Passo o none. E aqui eu passo esse argumento que é o draw params, tá? O draw params que nós definimos aqui, que são os parâmetros para que a gente possa desenhar a nossa imagem, tá? Então, depois eu apresento aqui a imagem que é o resultado, tá? Então, roda aqui, observa que o resultado é mais rápido. E agora sim, né? Então, nós temos aqui, ó, todas as ligações, tá bom? Então, a gente observa que elas se concentram mais por aqui, tá? Bastante ligação aqui, certo? Bastante ligação com esses aqui também. Então, tem uma concentração bem forte aqui, mas claro, tem os outros elementos também para cá. Então, assim como o anterior, nós tivemos um bom resultado aqui. E se eu mudar aqui a minha flag para 0, tá? Então, e a gente reimprimir aqui, nós vamos ver todos os pontos aqui em vermelho, tá? Que nós temos aqui representatividade, tá bom? Então, tem bastante ponto em vermelho. E aqui, nós temos aqui os pontos em azul que fazem a conexão. Então, fica como exercício para vocês, que vocês peguem uma imagem, assim como eu fiz aqui, e que vocês façam comparação. E essa comparação seja realizada entre os três algoritmos. Então aí vocês vão conseguir verificar o resultado. E aí vocês vão observar o que a gente está observando aqui, que para o segundo algoritmo e o terceiro, os resultados foram melhor do que o algoritmo que nós vimos na aula anterior, tá? Mesmo assim, nós tivemos também aqui um resultado que, claro, não é perfeito, mas ele se encaminha, né, para um bom resultado dentro da área de visão computacional com esse algoritmo, tá? Então, nesse aqui, tá, gente, nós vimos aqui essa opção aqui de fazer a verificação ainda utilizando o good, tá? E aqui o mapa, o matches para guardar dentro do vetor. E aqui nós vimos a outra opção, tá? Que nós vamos criar essa máscara, tá? E os resultados vão ser adicionados dentro dessa máscara. E aí a gente vai adicionando aqui de acordo com o valor que a gente determina aqui. Posso mudar esse valor, claro, aqui. E rodar de novo. E ter aqui um outro resultado, mas como eu falei para vocês, ó, aqui já temos um outro resultado já apontando para cá também, tá? Então isso depende muito da possibilidade. Observa também que a gente tem um problema de escala, né? Que se fosse o caso do primeiro que nós apresentamos, que foi em relação ao matching template
isso aqui não seria possível que seria resolvido por ele, porque aqui a escala das imagens é bem diferente. E aqui a gente observa que, inclusive aqui, ó, esse leite condensado ele é o menor aqui, então é uma caixa bem menor comparada com as outras, tá? Mas a partir das características dos pontos-chave, descrições e pontos-chave, a gente consegue encontrar resultados utilizando o feature matching independente do algoritmo. Então nós fizemos esses 3 casos, tá? Para esse mesmo algoritmo também a gente pode também fica como exercício para vocês, para que vocês possam fazer com o vinho, tá bom? Então peguem a imagem do vinho e vocês me apresentem depois, enviem para a gente poder também visualizar o resultado de vocês. Ou também peguem uma imagem também de um problema parecido, que pode ser de prateleira, ou pode ser algum problema também envolvendo uma paisagem, onde você quer identificar determinado objeto, e tragam aí para a gente também ver o resultado que vocês chegaram. Bom, mais uma vez obrigado por assistirem a aula até aqui. Mais uma vez nós fomos aqui na documentação, então nessa aula em si nós vimos aqui os métodos, tá? Que foi o método com Sift Descriptors and Ratio Test e o Flan Based Matcher, vimos os dois. Estamos navegando pela documentação, tá? Do OpenCV2 e então estamos aprendendo aí as diversas funcionalidades e coisas que a gente consegue resolver com a visão computacional, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula.